Tudo bem, pessoal? Primorosamente no ar. Nós estamos continuando o vídeo. Essa é a parte 2 do o que é a prosperidade e qual a sua origem. Tá? E a gente vinha falando sobre a proatividade traz prosperidade. A gente terminou o nosso vídeo anterior desta forma, ok? Então vamos lá. Jesus não ensinou que nós deveríamos nos conformar com condições apertadas, limitadas e escassas. Ele não disse isso a lugar nenhum, a ninguém. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Então, assim, ele viveu uma vida que era abundante. Não financeiramente, porque ele tinha uma missão que era um pouco diferente de acumular bens materiais, não tinha nada a ver com isso. Ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele não estava preocupado com isso. Mas ele não quer dizer a você que isso é um problema ou que você não deva fazer isso. Ele constantemente estimula as pessoas a serem abundantes. E ele dava valor tanto nas pessoas que não eram ricas quanto naquelas que eram ricas. Porque a riqueza que ele buscava nas pessoas, olhava e admirava nas pessoas, era uma riqueza interna. E não necessariamente uma riqueza do ponto de vista financeiro, material, ok? É certo que quanto maior é a sua riqueza interna, ela também se manifesta de forma externa, assim como é dentro, é também fora. Então quer dizer, se eu mudo o meu interior, se há prosperidade dentro de mim, se eu sou rico internamente, em algum momento essa riqueza se apresenta de forma material. Ela também se apresenta no exterior. Mas Jesus estava falando sobre essas coisas. Ele constantemente insinuava que nós deveríamos ter o melhor de tudo. Então, olha só que peculiar. Ele, inclusive, faz um comentário e diz assim, se vocês, que são pessoas simples, tal, se até vocês que são humanos, que não são deuses, entre aspas, se até vocês sabem dar boas dádivas a seus filhos, muito mais o Pai que está no céu dá boas dádivas àqueles que o pedem. Ou seja, do que ele está falando? Se você pedir por coisas boas, por coisas abundantes, Deus atende. Aquilo que você pedir, lhe será dado. Ele diz, olha, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, Então, vocês estão entendendo essa ideia? Ele está dizendo aqui, se vocês sabem dar boas coisas, boas dádivas, bons presentes aos seus filhos, muito mais o Pai que está no céu também tem a capacidade de dar coisas fantásticas, grandes presentes, grandes bênçãos para vocês que são filhos. Faz sentido isso para você? Ele inclusive faz um comentário, quer dizer, aqui pai, na seguinte situação, em seu filho pedindo comida, lhe daria uma serpente. Lhe daria pedras. Não. A criança está pedindo comida para o pai, o que o pai faz? Dá a melhor comida para o seu filho. Ele não vai dar uma bomba para o moleque. Está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus constantemente está repetindo isso. Mesmo aqueles que são pobres tentam sempre ofertar algo melhor para seus filhos. Agora imagine Deus, que é todo poderoso, todo abundante, que presentes e bênçãos poderia Ele nos dar? Será que estamos fazendo o pedido da forma correta, a coisa correta, com clareza? Será que temos fé, temos acreditado no recebimento? Será que realmente nós temos provado esse Deus para que Ele possa abrir as janelas do céu enviando bênçãos sem medida? Será que isso tem acontecido? Está claro para você? Está entendendo a ideia, o contexto que eu estou expondo para você? Vamos continuar. Jesus claramente declarou que sua missão era dar testemunho da verdade. Que verdade? A verdade que Deus irá suprir todas as nossas, as suas necessidades, de acordo com o quê? Com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então vamos lá. Jesus declarou
Jesus declarou que sua missão era dar testemunho da verdade. De qual verdade? A verdade de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas próprias riquezas em glória, por Cristo Jesus, através dele. Todo o ouro e toda a prata são meus, ele diz. Então Moisés ele diz assim, ó, o ouro e a prata são dele. Ele é quem nos dá força para conquistarmos as riquezas. Ele é em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, quando nós estamos alinhados com esse Deus, o nosso querer ele é santificado. E nós queremos coisas, desejamos por coisas mais elevadas. E Deus atende o nosso querer com as suas riquezas, segundo a sua santa vontade. Se nós nos deleitarmos na lei de Deus, tudo o que nós fizermos prosperará. Tudo o que nós fizermos prosperará. Escuta aí, grava isso. Então, se nós estamos alinhados com o querer de Deus, e desta forma ele é em nós o querer e também o efetuar, ele é o poder para vencermos, não é um poder que reside em nós, ou seja, é um poder que é concedido por ele. Desta forma, não há como não prosperar. Prosperaremos. Pode vir o que vier. Depressão econômica, bancos se fecharem, sistemas financeiros mudarem, mas Deus nunca falha, Deus nunca abandona. E mesmo depois de um período longo de desafios, onde você acha que passou por muita escassez, quando você olha para trás, é possível dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, Ele nos acompanhou, Ele nos carregou, Ele nos proveu. Isso é claro, a Bíblia diz isso, a história diz isso. Quantos foram os que nele confiando, que foram abandonados, deixados para trás? Isso não acontece. Não há poder senão o dele. O universo é cheio da substância de Deus. Deus não é apenas Deus. Deus é também tudo. Está em tudo e em todos. Mas não se engane, eu não estou dizendo que isso é Deus. Isto é também. Mas Deus é um ser superior a tudo isso. Mas ele também está na sua criação. Então, o universo é cheio da substância divina. Aquela sem forma e vazia, substância informe, esperando para ser transformada, esperando para atender o nosso desejo, esperando para atender o mandar de Deus, para se transformar, para se materializar. E então é dito que aquilo que foi feito se fez através do quê? Do seu mandar, da sua palavra, da sua voz, da sua boca. Nosso esforço precisa ser cooperativo, não é o nosso esforço que fará o resultado. Nosso esforço ele é cooperativo. O homem clama e Deus atende. O homem ora e Deus responde. O homem fornece então o padrão e Deus supre este padrão com as materialidades. Ou seja, se você tem uma mente frágil, doente, escassa, Deus não é sacana, mas ele vai atender o seu pedido. Te mandando o quê? O que você pediu. Mais escassez. Até que você entenda que você pode pedir por outra coisa, de outra maneira. Ele diz, vocês não recebem porque não sabem como pedem.
O grande problema está naquilo que estamos pedindo. Estamos recebendo exatamente o que estamos pedindo. Se sua vida está ruim, você está pedindo por isso. Você é o cara que reclama constantemente. Você reclama. Você está criando mais daquilo que te incomoda. Se nós queremos uma colheita, nós devemos cultivar o solo, plantar a semente. Tem um outro vídeo, que é o vídeo que fala sobre o semeador, está lá no começo do nosso canal, um dos primeiros vídeos que eu gravei. Então, olha só que interessante. O semeador, na parábola do semeador, tem vários solos lá, tem 4 tipos de solo. Então, veja, você precisa escolher um tipo de solo mais adequado para lançar as sementes. Então, se você não está preparado para certas verdades, é difícil que essas verdades frutifiquem no solo do teu coração, no solo da tua mente. Se nós queremos ver prata, ouro, ferro, nós temos que fazer o quê? Cavar, porque é lá que está isso, está na terra. Então, quer dizer, tudo que nós precisamos e desejamos está sob nossa mão. Mas nós devemos decidir o que de verdade nós queremos. Comentei isso num outro vídeo. Cara, você assistiu o filme lá do Aladdin, esse mais recente, né? Onde o Will Smith é o ator que representa, né? Que é o gênio, né? Então, ele diz assim, né? Numa determinada passagem, né? O Aladdin, ele olha para o gênio e fala assim, olha, me faça um príncipe. Aí ele falou, ó, cuidado com o que você está pedindo. Diz, me faça um príncipe, eu posso fazer um príncipe para você. Aí ele, ó, olha como é que seria isso. Ele vai lá e faz um príncipe. E o cara não estava querendo isso, ele queria se tornar um príncipe. Ele não queria que fosse feito um príncipe para ele. Percebe? Então, cuidado com o que você pede. O que você está pedindo é o que está sendo entregue. Se você não sabe o que pede, o que você espera receber? Então, cuidado, seja claro nos seus pedidos, seja claro nos seus desejos. Como é que é isso? Você tem clareza? Você já fez já um caderno no qual você descreve os seus anseios para a vida? Ou seja, você coloca lá seus objetivos, suas metas. Lembra? O objetivo é simplesmente um contexto. Isto, isso e aquilo. Fazer isso, isso, isso e aquilo. Agora, o que é uma meta? Uma meta é quando você coloca de forma temporal esse objetivo. Você coloca um prazo nele. Diz, olha, na data tal ou em tantos meses, né? Nesta ocorrência aqui eu quero que se concretize esse pedido. É assim que funciona. Quando uma empresa faz uma meta, ela vai lá e planeja para que aquela meta se cumpra num determinado tempo, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, tem uma margem ali, né, na assertividade que você está projetando para o futuro, mas é assim que funciona. Você quer um prazo, você põe um planejamento para colocar aquilo. Esses objetivos, eles vão ter materiais e métodos. Quais são as ferramentas que você vai se utilizar para atingir aquilo? No que você está crendo? Qual é a sua missão de vida? Ou seja, se você não tem clareza nenhuma sobre nada que você está fazendo, como é possível que você chegue a algum lugar? Ah, eu vou indo aí. Beleza, você vai indo aí. E no fim é o que está acontecendo, você vai indo aí. Como é que nós transformamos essa substância informe que Deus faz através dela a materialização da nossa realidade? Através do cultivo de ideias ricas, abundantes, prósperas, mas fazendo isso com clareza. Quando nós nos identificamos com as ideias de riqueza, de opulência, de afluência, de prosperidade, de fartura, nós então começamos a nos tornar canais adequados para receber o derramamento da consciência divina, o derramamento das bênçãos que ele tem a nos ofertar. É dessa forma. Lembra da ressonância cognitiva? Que quando você vê alguma determinada coisa que te interessa, que tem alguma prioridade para você, o sistema privilegia que você veja muito mais daquilo. É assim que funciona. Quando você quer alguma coisa, você vai indo numa determinada direção, aquilo vai se afunilando, de tal maneira que em algum ponto você encontrará convergência do teu desejo com a materialização dele. Simples assim.
Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, nós temos que modelar os nossos pensamentos, os nossos desejos e aspirações aos padrões divinos, padrões mais elevados, as leis e regras que ele coloca. Somente fazendo assim é que seremos capazes de materializar as bênçãos que ele tem a nos ofertar. Visto que a prosperidade está no plano divino para nós, é nossa responsabilidade expressar prosperidade em todas as fases, etapas e processos da nossa vida. Fazendo assim, quando nós expressamos prosperidade, a prosperidade se materializa também na nossa vida. É preciso, então, expressar para depois materializar. Esse é o jogo. Lembra uma vez que eu conversei com vocês a respeito de esses eventos sociais que a gente tem aí? Por exemplo, um teatro, de repente, faz um grande evento, tem lá uma peça para assistir, e ele diz, olha, a entrada é franca, ok? Ou seja, ele está ofertando gratuidade, certo? É um evento gratuito. A pergunta é gratuito? Isso é uma pergunta, é uma charada, é uma pegadinha. É gratuito? É uma ova que é gratuito. É gratuito para você, mas alguém pagou por aquilo. Alguém fiou aquele processo. Alguém subsidiou aquilo para que fosse disponível. Tá claro isso para você? Então, quando alguém diz a entrada é franca, alguém pagou pela sua entrada. Então, ok, vamos pensar um pouquinho nisso. Então, de graça. O que é de graça? Será que a gente entende o sentido de graça? Quero propor um exercício para você. Então, quando alguém diz que é de graça, é porque foi imputado o valor. Como é que você então comunica graça? Porque foi imputada a graça. Você comunica a graça fazendo o quê? Indo ao cinema e assistindo de graça. Indo ao teatro e acompanhando aquele evento de forma gratuita. É assim que funciona. Por quê? De nada valerá se eu for lá subsidiar um evento para alguém e ninguém for a esse evento. O presente não foi recebido. Aquela graça ofertada não foi aceita. Estão entendendo a ideia do negócio? Está fazendo sentido isso para você? Então existe graça imputada e graça comunicada. Isso é a graça. A mesma coisa está acontecendo aqui. Como é que eu posso desejar ter prosperidade material em todo aspecto da minha vida se eu não comunico prosperidade? Se eu só falo de riqueza, de pobreza, de miséria, de coisas que não vão bem, se eu só reclamo, não estou expressando nenhuma prosperidade com isso. Então o que virá para mim? Mais do mesmo, mais escassez. Já que é da vontade de Deus e intenção dele que todos nós sejamos prósperos e bem-sucedidos, deve estar escondido na alma humana a possibilidade de uma experiência maior do que aquela que nós temos tido. Uma experiência maior, uma possibilidade infinita que permanece inativa até que nós a coloquemos em movimento através da expressão de prosperidade. Então lembrem, a palavra tem poder. Os seus pensamentos, as suas palavras criam a sua realidade. Então, quando eu sou próspero, abundante, rico em minha fala, estou expressando esta abundância. É aí, então, que este poder que reside em nós, doado a nós por Deus, se manifesta. Esta possibilidade infinita que está inativa passa, então, pela nossa prosperidade manifestada a ser ativada, posta em movimento. E então você entra em fluxo. E neste fluxo não há nada que te tire dele, a menos que você se torne miserável de novo. Aquele que tem, quanto mais tem, mais lhe será dado.
Ou seja, a gente está falando de expansão. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nós estamos falando de contrição, compressão. Tá claro isso para vocês? Quando a gente olha isso com clareza na física, por exemplo, a gente tem as frequências, né? Tudo tem frequência. Essas frequências, elas são medidas em hertz, essa é a medida padrão de frequências, né? Então, quando você vai à escala Hawkins, na escala Hawkins, ele frequenciou N coisas, mas ele fez lá uma escala específica, né? Se você jogar lá escala Hawkins no Google, você vai encontrar lá uma série de imagens e valores frequenciais, onde ele frequencia, por exemplo, emoções. A escala Hawkins frequencia emoções. Então, ele coloca, olha, você está com raiva? Frequência tal, 150 Hz. Você está apático? 60, 50 Hz. Olha que coisa interessante. Quer dizer, quanto maior é a sua escala frequencial, mais você tende à expansão. Quanto menor é a sua escala frequencial, mais você tende ao quê? Contrição, compressão. Então são oponências, são inversamente proporcionais. Então quando eu manifesto prosperidade, quando eu expresso prosperidade, eu tenho sempre mais. Quando eu expresso escassez, miséria, eu sempre tenho menos. Tende à compressão. A verdadeira prosperidade, como referido na Bíblia, não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para atingir cada vez mais prosperidade, cada vez maior liberdade, maior vivacidade, maior expressão de vida plena. Esse é o contexto, vida plena e não dinheiro no bolso. O dinheiro é só uma consequência de tudo isso. Não estamos falando sobre isso. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Não estou falando de nada do gênero. Eu estou apenas dizendo para vocês como é que a nossa vida funciona. Tem uma vida miserável, mais miserável ainda você se tornará a cada dia. Se você escolhe pela prosperidade, pelo crescimento, pela expansão, pela inteligência, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela experiência. Quando você busca por isso, então sua vida segue crescendo. Essa é a ideia. A prosperidade, ela não é medida em termos de palácios, servos, carros, casacos de pele, mas sim por conquistas internas, que são contentamento, confiança, liberdade, inspiração e beleza. E é por isso que você pode, por exemplo, um cara diz, tô ganhando um pouquinho mais, já me sinto próspero. Entendeu? Veja que não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é quanta liberdade, quanto contentamento, quanta confiança, quanta inspiração e beleza isso traz para a sua vida. Com a consciência tranquila, muita saúde, energia, ricos pensamentos, profundas consciências, relacionamentos harmoniosos, orientação em tempos difíceis, coragem na presença do medo, proteção em meio ao perigo, paz mental, sentimento de alegria. Quanta prosperidade se encontra nisso? Muita! Esta é a prosperidade e não dinheiro no bolso. A prosperidade real vem da percepção de que Deus é instantâneo e infalível suprimento em nossas vidas. É disso que se trata. Porque Ele é quem entrega todas essas bênçãos. Se nós formos francos conosco mesmo, temos que admitir que se não estamos preocupados com o reino de Deus, porque isso é o reino de Deus, mas estamos preocupados com as coisas desse mundo, que aí o dinheiro é o desse mundo. Veja, não tem nenhum problema com o dinheiro. Entendeu? Quantos são aqueles que escolhem, inclusive, se ver livres do dinheiro, vivem sem o dinheiro? Então, nós estamos falando de ter ou não ter dinheiro, ok? Quero que isso fique muito claro. Nós estamos dizendo o seguinte, seja honesto consigo mesmo. Se você entender que essa prosperidade é o reino de Deus, você já conseguiu a coisa mais fantástica desse mundo. Nosso senso de valoração está inadequado. E isso se deve ao nosso condicionamento. Nós entendemos que nós precisamos ter para depois ser. Em algum momento isso é até verdadeiro.
mas não é 100%. É um misto das duas coisas. Nós primeiro somos para depois termos. O contrário acontece do ponto de vista que você tem que fazer a aquisição de algumas coisas. Conhecimento, confiança, sabedoria, experiência. Isso vai te levar em direção à prosperidade. Ou seja, quando você é proativo em buscar essas coisas, a prosperidade vem ao seu encontro. Peça por ela e ela se manifesta. Deus dá uma oportunidade a Salomão e diz assim: filho, o que tu queres que eu te dê? Qualquer coisa que você me pedir, lhe será dada. E então ele escolhe rapidamente: eu quero sabedoria, eu desejo sabedoria. Quando ele se apoderou de sabedoria, ele usufruiu de tudo de melhor que a vida poderia oferecer. Ele foi próspero, entendeu isso. A humanidade tem colocado em devida ênfase em bênção material, coisas materiais, e tem acreditado que elas vêm também de fontes materiais. Não se engane. Óbvio, foi o dinheiro que comprou aquilo, que comprou aquele outro item, aquele outro e outro e outro e outro. Foi o dinheiro que comprou, tá tudo bem. Mas quem foi que produziu a prosperidade interna que te trouxe esse dinheiro? Essa é a ideia. Ou seja, aquilo tem que vir de dentro. A riqueza, a abundância, a prosperidade, ela vem de dentro. E como consequência, a materialidade também se apresenta. Nós achamos que o dinheiro ele vem da onde? Da terra. E não da conexão que nós temos com o divino. É ele quem nos inspira a ser ricos, prósperos e abundantes. De novo, eu não estou nem falando de Deus, porque eu acredito nele, mas pode ser que você não acredite da mesma forma que eu. E está tudo bem, você pode acreditar numa outra coisa. Numa energia, numa força, numa lei, num padrão universal. Creia no que você quiser, mas a lei ainda é a mesma. A lei diz, se você não tem conexão com este item superior, nada pode fruir de você, nem a materialidade. O dinheiro é uma manifestação da substância, mas a substância é um atributo da mente. Para conseguir uma adequada compreensão da onipresença da substância, somente é possível quando você reconhece algo superior, algo que é o único provedor de tudo. Você pode chamar isso de Deus. Não precisa chamar de Deus se você não quiser. Mas alguém tem que provisionar isso. Algo, uma força, uma entidade tem que provisionar isso. Tá claro isso para você? Enquanto você não entender que isto é um atributo desta mente divina, você não encontrou a prosperidade. Prosperidade vem de se conectar com a mente divina, com a consciência, com o todo. Aí então você tem acesso a todas as coisas. Prosperar é ter acesso a tudo que é necessário, mas através daquilo que somos. Ou seja, tudo que necessitamos é atingido por aquilo que nós somos. Isso é prosperidade. Existem muitas causas que nos fazem falhar em atrair o que nós realmente queremos da vida. E dentre as principais causas desta falha são as nossas capacidades limitadas e fracas expectativas. Você já ouviu alguém dizer assim: ah não, eu estou feliz só com a geladeira cheia e um lugarzinho para morar. Cara, mas que fala miserável. Pode ser que para essa pessoa isso seja prosperidade, porque de repente ele não tinha onde morar e não tinha o que comer. Então ter onde morar e ter uma geladeira cheia, ou seja, ter o que comer, já é suficientemente próspero para ele. Mas vejam como esse pensamento ele é pequeno. A prosperidade é uma coisa ampla, muito maior do que só esse negocinho aí. Ah, eu quero só um carrinho.
Cara, tá tudo bem. Não dá para você esperar comprar um Rolls Royce Phantom no final deste ano. Você pode até querer ter um, mas isso está fora, eventualmente, da sua escala palpável de relação com a prosperidade. Estamos falando de um carro que custa alguns milhões de dólares. Se você não tem nem 1 milhão, você não consegue nem pagar. Não é simplesmente a compra do carro, você não consegue pagar o documento do carro. Eu estava lá assistindo um negócio, eu gosto muito de carro, por isso que eu estou comentando o carro em si, tá? O cara lá estava falando no raio de uma Ferrari lá, que o jogo de parafuso do carro, parafuso da roda ali, 5 parafusinhos em cada roda, são 20 parafusos. Então só o jogo de parafuso dele, que é de uma liga de titânio com sei lá o quê, custa 25 mil dólares. 25 mil dólares. Parceiro, 25 mil dólares. Multiplica por 5 aí. 125, 130, 140 pau de parafuso na roda de um carro. Isso não é nem o preço da roda, tá? Você tá entendendo? Aí você fala assim, não, isso aí nada a ver. Pra quem eu lá preciso disso daí? Realmente, precisar disso você não precisa. Mas não significa que você não possa almejar ter coisas maiores. Veja que isso é inato, na natureza humana, tá lá. Você já percebeu que quando você alcança um objetivo, você quer uma coisa maior? Você está numa casa, você quer uma casa um pouquinho melhor. Você tem um carro, você quer um carro um pouquinho melhor. Não é assim? Você estava com um carro usado, você quer um novo. Você estava alugando uma casa, você quer a sua casa própria. Não tem isso. Você nunca sentiu essa vontade? Você sempre quer coisas maiores. O lance é que você ainda não está margeando coisas realmente muito maiores. Não vou ficar discutindo nada do gênero com vocês, porque isso vai margear temas diferentes, que são temas vinculados à política, economia e crenças financeiras, que na minha opinião, já falei isso para vocês, toda crença e ideologia é apenas uma opressão da mente sobre o corpo. Já dizia Deepak Chopra, ok? Então toda crença e ideologia é uma opressão da mente sobre o corpo. Você não pode ser oprimido pela sua mente pequena. Escolha hoje coisas maiores. Por que você não pode ter uma roupa melhor? Por que você não pode ter um calçado melhor? Por que você não pode oferecer um alimento melhor para a sua família? Por que você não pode ter uma moradia mais adequada para a sua família? Por que você não pode ter um carro melhor? Por que você não pode viajar? Por que você não pode nada? Vai morrer alguém na África. Se você não tiver isso, não vai. Quem está morrendo em todo lugar. E se você é próspero, você pode ser próspero também nas suas doações. Quanto mais você tem, mais você pode ajudar, mais você pode empregar, mais você pode doar, mais você pode abençoar aqueles que estão ao seu redor e servir. Se você não serve a si mesmo, você vai servir a quem? Já parou para pensar nisso? Você não serve nem para você. Vai servir a quem? A prosperidade não serve apenas a nós mesmos. Serve ao universo. Serve a propósitos maiores. Você adquiriu conhecimento? Não compartilha? Que utilidade tem isso? Isso é obesidade intelectual. Tem bastante comida na sua casa? Tá comendo à vontade? Tá com a pancinha cheia? O que acontece? Ficou gordo, não ficou? O que é isso? Obesidade, não é isso? A mesma coisa é em outros temas. Tá com dinheiro no banco lá, guardando dinheiro, não usa o dinheiro para nada, não ajuda ninguém, tá ali só com medo de gastar. O que vai acontecer? Bicho, vai acontecer igual no governo Collor. Alguém vai vir lá e vai passar a mão no seu dinheiro. Se não for assim, vai acontecer de outro jeito. Você vai perder esse dinheiro de algum jeito. Você não está usando ele para nada. Se não tem utilidade, isso volta para o sistema. E pode observar. Não está dando bom uso para as coisas, elas se estragam, se perdem, são roubadas, furtadas. Observe, você vai ver que a lei se aplica. Tá? Tenha clareza sobre isso. Agora, imagina, você acha que um dono de uma empresa, de repente ele se torna uma pessoa rica. Como é que ele fez isso? Ele trabalhou para fazer isso. Ele empregou muita gente para fazer isso. Então veja, ele está abençoando pessoas porque ele está cuidando. Cuida de 100, 200, 500 funcionários, 1000 funcionários. Está cuidando daquelas pessoas.
Não é uma tarefa fácil ser responsável por aquelas pessoas. Todo final de mês ele tem que pagar o salário daqueles indivíduos. Tem que pagar suas parcerias, pagar os seus serviços. Ele também está servindo. Aliás, ele é o que serve mais. Um funcionário só serve basicamente a uma empresa e aquele único serviço que ele presta. Mas o senhor daquela empresa, o dono dela, o gestor daquela empresa, serve a 1000 pessoas diferentes, com 1000 necessidades e com 1000 famílias diferentes. Percebe? Quem é que serve mais? A palavra ministros, né? Jesus diz assim, sede meus ministros, como eu sou de meu Pai que está no céu. Sede meus ministros. Ministro é um diminutivo analítico sintético da palavra mini, ou seja, é menor do que menor do que menor. Menor do que mini. É a menor unidade de qualquer coisa. Isso é o significado de ministro. Ou seja, se você é o menor de todos é aquele que mais serve. Está numa construção, o que mais serve ali? Cimento, serve a tudo e a todos ali naquela construção. Tijolo está ali, servindo. Está entendendo a ideia? Você é uma partícula, quando se torna um ministro, você é uma partícula servil. Não do ponto de vista da escravidão, mas do ponto de vista que há utilidade na sua existência. Sede meus ministros. Pessoas prósperas ministram prosperidade. Compartilham. Esse monte de coisa que eu estou falando para vocês acham que está saindo da onde? São anos lendo e pensando até que eu cheguei a certas conclusões, coletando informações em diversos livros, sites, materiais, artigos, pensando, estudando coisas sobre religião. Qual a finalidade disso? Nenhuma, se eu não comunicar para alguém, se eu não colocar em prática na minha vida. Nenhuma, não serve para nada, inútil. Agora, quando eu passo a aplicar na minha vida, a compartilhar com você, por exemplo, que está assistindo, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando, eu estou ministrando, eu estou servindo. Esta é a ideia. A prosperidade não tem utilidade se ela não é proativa no serviço. Quando eu falo para você compartilhar, não é porque eu preciso do canal, eu nem vivo disso. Eu sei que você já ouviu esse tipo de coisa. Meu canal é desse tamanho, não vivo disso. Tem, sei lá, 80 pessoas me seguindo. Isso não faz diferença para mim. Faz diferença para você. Faz diferença para quem você compartilha. Esta é a ideia. Começa a compartilhar, você vai ver. Quando você compartilha, inclusive, acontece uma coisa interessante. O algoritmo de pesquisa começa a ver que você tem interesse, que você procura mais daquilo e divide mais daquilo. Então ele começa a te apresentar mais. Ele vai apresentar para você outros caras que falam coisas parecidas. Outros autores, outros palestrantes. E você começa a achar um monte de coisa. É assim que funciona. Você está entendendo? Então compartilha, divida isso. Ah, segue o barco aí, vamos lá. Você não percebe que quando você não age dessa forma, você está limitando as dádivas que Deus tem? Com a escassez da sua inação. Assim como nós fazemos com a escassez nos nossos pedidos, ou seja, faça pedidos prósperos. Faça pedidos prósperos. Pô, você não está fazendo um pedido? Poxa vida. Qual a diferença de você fazer um pedido pequeno e você fazer um pedido grande? Deus pode te dar qualquer coisa, não é? Não desperdiça seu pedido não com coisa miúda. Ó, me dá R$1. Cara, pede 100. Pede 1000. Para que você vai gastar um pedido seu com uma coisa meia boca? É a história do gênio. Qual que é a ideia do gênio? Pensa lá no gênio. Quantos pedidos tem? O cara esfrega lá e tem quantos pedidos? Pô, ele tem só 3, cara. Só tem 3. Vai dizer, eu queria comer uma coxinha e uma Coca-Cola. Cara, matou um pedido com uma coxinha e uma Coca-Cola. Porra, sei lá. Pede outra coisa. Uma coisa que vale a pena, né? Então,
Veja, eu não estou dizendo com isso que Deus é o gênio da lâmpada, não é isso. Eu estou dizendo a você o seguinte, faça pedidos que valham a pena. Peça coisas grandes, não em mesquinharias. Ah, ai, Senhor, eu queria tanto pagar a continha desse mês. Tô passando tanta fome aqui. Me manda um negocinho. Cara, para com isso. Você não está pedindo? Pede para Deus abundância tal que você encontre um propósito de vida que te traga muito dinheiro. Que nenhuma conta sua faça diferença. Que comida nunca mais te falte. Que você ganhe tanto, que você lucre tanto, que você se desenvolva e prospere tanto na sua vida, de tal maneira que a comida não abunde apenas na tua mesa, mas também possa ser dividida com outros, que você doe dinheiro e alimentos para instituições que precisam. É isso, não fica pedindo medíocre. A mediocridade não vai levar você a lugar nenhum. A prosperidade está em pedir da forma correta, por coisas palpáveis, mas também por coisas grandes e não coisas meia boca. Para com isso. Aqui é só um negocinho ali. Ah, então nem pede. Resolve você mesmo. Né? Você precisa de uma casa nova, não de uma casa velha. Ah, vê uma casinha aí. Ah, vê um carrinho aí. Nossa, coisa horrorosa. Então, olha só o que diz o texto. Até agora, nada pedistes em meu nome. Eu não vos dei. Até agora, nada que pedistes em meu nome, eu não vos dei. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. E ele também promete, tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, para que meu Pai no céu seja glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa no meu nome, eu farei. Olha o que ele está dizendo. Quando nós pedimos coisas inferiores, menores, fazemos porque a nossa fé é fraca. Desonramos aquele que é o doador. Faça pedidos que valham a pena. Provai e vede. Esse é o contexto. Provai e vede. Se Deus é uma lei impessoal de fornecimento, de abundância, não existe para Deus algo grande ou pequeno. Emerson lhe diz o seguinte, não faz diferença para Deus o que você está pedindo. Se é mais caro ou se é mais barato. Ele nos dá com a mesma facilidade uma coisa ou outra. Então peça coisas boas, mas coloque isso numa ordem lógica. Não peça para Deus um carro caro que você não pode pagar o IPVA dele, querido. Que você não tem grana para colocar combustível. Peça as coisas de maneira adequada, seja claro. Peça para que Deus te dê sabedoria para encontrar algo na sua vida que vale a pena, que te faça feliz, do ponto de vista ocupacional, de tal maneira que você seja próspero em desenvolver um negócio, desenvolver um investimento profissionalmente próspero. E isso então vai te trazer os recursos para atingir essas metas. Se você ficar pedindo dinheiro para Deus, você é igual um mendigo na rua, que está ganhando ali uma esmola. Deus não é um cara que fica dando esmola. Está confundindo as coisas. Peça coisas grandes e Deus te dará. Então, o que está acontecendo? O que limita o suprimento que nós temos? A nossa própria fé, falha, fraca e inexistente. Aquilo que você tem manifestado na sua vida é o equivalente mental que você tem. Quer dizer, se eu estou numa situação difícil, é porque eu me coloquei nela. E essa situação difícil é o meu equivalente mental. A minha falta de capacidade em receber, a minha falta de merecimento. Falta de merecimento. Olha só que interessante. Para pensar nisso. Falta de merecimento. Você é filho dos seus pais? Então você merece as coisas que eles te dão. Você é filho, não é? Se somos filhos de Deus, nós merecemos aquilo que Ele pode nos dar. Você merece receber. Você é filho dele. Você é uma criatura e Ele é o Criador. Ele pode te dar coisas fantásticas, mas não há merecimento em nós
Como é que a gente faz isso? Neste ponto, vou fazer uma pausa e vamos para um outro vídeo daqui a pouquinho. Se você está gostando do contexto, continua conosco. Esse é o segundo vídeo, nós vamos gravar um terceiro, continuando essa história. Tudo bem? Acompanha aí, tá curtindo já? Manda um compartilhar aí na galera. Se inscreve no canal, entendeu? Ativa o sininho para você receber a notificação, você não vai saber quando que eu vou soltar o próximo vídeo, que é a continuação desse, tá bom? Dá lá o seu like lá se você está curtindo, tá bom? Faz isso aí. Ajuda a gente aí e se ajuda também. Fechado? Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente entrega o máximo de nós na continuação desse